A questão do Novembro Azul veio assim a reboque do Outubro Rosa, né? Uhum. Na verdade, esse programa é um programa do Ministério da Saúde, é um programa de atenção integral à saúde do homem. A ideia do SUS é você evitar os agravos de doenças crônicas, que elas se compliquem, entendendo? Então, a ideia seria o atendimento integral à saúde do homem, mas ficou estabelecido assim acho que por uma tradição de só se examinar a próstata. Isso, no meu ponto de vista, é um defeito da execução de um programa que é muito bem elaborado, assim, do ponto de vista teórico, né? É um programa que foi elaborado no ano de 2008, se não me engano, que seria assim, você dá a assistência à saúde do homem de uma maneira geral, não só a questão de próstata, né? Mas ficou o Novembro Azul, ficou ligado essencialmente ao exame da próstata, né? E isso segmenta muito a assistência, né? Na verdade, o que a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza é você, a partir dos 50 anos, todo ano fazer um toque retal, o exame de sangue do PSA, que é sempre necessário fazer, e se tiver alguma necessidade pelo exame físico, pelo exame de laboratório, se houver indicação de outros exames, esses poderão ser indicados também, tipo uma ultrassonografia, uma tomografia computadorizada, uma biópsia, alguma coisa desse sentido. Mas, no geral, seria todos os homens, acima dos 50 anos, anualmente fazer o exame de toque e o exame de sangue. Se a pessoa é da raça negra e se tiver um membro da família de primeiro grau, principalmente um irmão, o pai ou um dos avós, aí o ideal é que se seja investigado a partir dos 45 anos, porque existe uma chance maior de doença prostática maligna nesse grupo etário e com esse histórico familiar, né? O senhor falava com relação ao PSA. PSA é um exame que é feito em laboratório, né? Sim, sim. Colhido sangue. E muitas pessoas partem do seguinte princípio: eu fiz o exame, não deu nada, eu não preciso ir ao médico para o toque. Mas, na verdade, mesmo com o exame não dando nada, o toque ele é importantíssimo, né, doutor? Ele é indispensável, na verdade, porque, Anaírton, veja bem, não existe nada 100%, né? Tudo na medicina ou tudo na vida tem uma chance de falha, né? Não existe nada que você possa dizer assim, não, isso é 100% de êxito, 100% correto, 100% perfeito. Não existe. E os exames também são assim. Então, a gente considera que mais ou menos em torno de 25% das vezes, o PSA ele pode te enganar. Você pode ter, e é muito comum isso, a gente ter paciente com PSA bem elevado e não ter câncer, e todos nós urologistas já vimos paciente com PSA baixinho e com câncer diagnosticado e já operado, né? Diagnosticado através do toque. Através de todos os exames, do toque, da biópsia, do exame de sangue, tudo isso. Então, o exame de sangue, quando ele está baixo, não quer dizer que a pessoa não esteja doente. Assim como o toque retal também falha, porque o toque retal depende da experiência do examinador. Você tem médico mais experiente, menos experiente, da aceitação do paciente em fazer o toque. Tem paciente que te facilita o exame e outros dificultam, né? Por questões particulares próprias. Então, em 40% das vezes, o toque pode te enganar também. Mas se você junta os dois métodos, a chance de falha cai bastante. Cai para cerca de 10% das vezes, entendendo? Então, não adianta só fazer um exame ou outro, tá? Às vezes você pode ter um toque retal normal e o paciente ter câncer, outras vezes você pode ter um PSA baixo e o paciente ter câncer também, tá? Existe esse muito preconceito, né, da questão do toque, mas isso vem caindo pouco a pouco, né, devagarzinho as pessoas estão se conscientizando de que é um exame físico, é um exame médico, né? Não tem nenhum outro tipo de conotação. Mesmo porque todo mundo quer ter uma saúde plena, né? Sim, e a gente vê o que está acontecendo no Brasil e no mundo. A população está envelhecendo muito, né?
como o câncer, por ser uma doença degenerativa, uma doença crônico-degenerativa, afeta, na maioria das vezes, as pessoas mais idosas. Lógico que existe o câncer infantil, mas não é o comum, né? Então, como a população idosa vai crescendo cada vez mais, vai tendo uma incidência muito maior do câncer de próstata e como também dos outros tipos de câncer. E nós estamos vendo as pessoas da nossa família, do nosso relacionamento, da nossa vizinhança, das nossas amizades ficarem doentes. Então, isso é um alerta, né? E a gente vê que o envelhecimento populacional leva a outras doenças degenerativas também que são muito graves. Tem uma perspectiva aí para o ano de 2050 das neurodegenerações, que é principalmente doença de Alzheimer, e vai ser uma coisa difícil de uma sociedade poder atender a todos que vão ter problema de demência, ou demência de Alzheimer, ou outros tipos. Isso por quê? Porque o envelhecimento é constante. A gente tem uma estatística hoje que fala assim, a faixa etária que mais cresce, que tem uma incidência maior, é dos 80 a 100 anos. Eu falo para os meus alunos lá na faculdade assim, a gente ainda vê um paciente de 100 anos, a gente fala, poxa, o senhor tem 100 anos, que beleza. Eu falo, para vocês vai ser normal ter paciente de 100 anos, porque é uma faixa dos 80 a 20, dos 80 a 100 nesses 20 anos, né? Que é exponencial o crescimento, entende? Então, isso leva a doenças degenerativas, e o câncer é uma delas, né? E hoje a população vive cada vez mais, né? Exatamente. Nós tivemos até uma certa época aí, 60, 70 anos, o cara estava no fim da vida. Exatamente. Hoje, 60, o cara está correndo, está jogando bola, está passeando, está namorando. Exatamente. A população vai envelhecendo mais, demorando mais, né? Vai no consultório pedindo receita de Viagra. Isto, não é isto? Coisa que não se via. Hoje. Não se via antigamente. Hoje é mais do que normal você ver uma pessoa de 80 anos, 85. Era raro você ver uma pessoa passar dos 80 anos. É verdade. Hoje você vê com muita facilidade. É verdade. Mas essa pessoa também tem que saber a importância dela procurar seu médico. A gente tem que envelhecer com saúde. Assim, a gente fala com saúde, é um termo às vezes inapropriado. O que acontece? Doença todos nós vamos ter, né? Todo mundo vai ter uma doença. O que a gente não pode é deixar as doenças complicar. Você tem que gerenciar a sua doença, saber conviver com ela, saber contornar os problemas que a própria doença te leva, né? Então, se você pega já uma doença complicada, complica para o paciente, complicou para o médico também. É difícil. Então, esse gerenciamento da patologia é que é o segredo de um envelhecimento bem sucedido, está entendendo? Porque a incapacidade, por exemplo, eu dou assistência numa casa geriátrica, a gente vê o quanto que é difícil para o paciente, logicamente, para a família também, conviver com uma incapacidade de atividades da vida diária. E a pessoa não consegue comer sozinha, não consegue tomar banho sozinho, não consegue caminhar. Não consegue pentear um cabelo, né? Não consegue pentear o cabelo, fazer a sua higiene. É uma coisa tão simples, né? Fazer a sua higiene, né? Então, a gente tem que tentar, o máximo possível, evitar que as doenças que são inerentes ao envelhecimento, que elas levem a uma incapacitação, entende? E aí, a ideia desses programas que são extremamente bem desenhados, né? É justamente estimular o cidadão a tomar pé, a ele se responsabilizar pelo seu autocuidado. Não é que ele vá procurar doença. Tem gente que fala assim, né? Eu vou no médico para quê? Procurar doença, eu estou sadio. Exatamente. Tomara que você vá e continue sadio, mas é importante que você vá. E ter as orientações, né? Muitas vezes a pessoa uma palavra, uma orientação sobre alimentação, sobre atividade física, um estímulo a evitar o ato de fumar, né? Evitar a bebida alcoólica em excesso. Sedentarismo, né? Sedentarismo, né? Isso aí ajuda muito a manutenção da saúde. E uma coisa hoje a pessoa vai para academia de carro para correr na esteira, né? É verdade. Podia ir a pé, né? Podia ir a pé. Já podia, né? Ou de bicicleta. Na verdade chega isso, lá, né? encosta o carro, não quer fazer 10 minutos de esteira. Você sai de carro. É. E uma coisa que a gente tem que acentuar também, Anaísto, que eu vim pensando que é uma mensagem, é assim, muitos pacientes, eles
encaram o exame da próstata de uma maneira assim, como se fosse evitar a doença, né? Eu queria acentuar isso para os nossos ouvintes, falar assim, o exame é apenas um exame, ele não evita nada. A finalidade do exame é você fazer uma detecção da doença numa fase bem precoce, ainda numa fase em que você tem uma chance de cura muito grande. Se você pegar a doença, o câncer de próstata, bem no inicinho, quando bem tratado, você tem até 90% de chance de cura total. Então, muitas vezes o paciente se surpreende, ele fala assim, poxa, mas eu faço há 10 anos que eu faço tudo direitinho, faço toque, faço PSA, e agora eu estou com câncer. Ele não compreende isso. Então, o que acontece? Esses 10 anos que ele foi avaliado, que ele foi examinado, ele realmente não tinha nada. Chega no ano seguinte, detecta lá um PSA elevado, um toque alterado, faz uma biópsia, dá um câncer. É uma notícia ruim, por um lado. Por outro lado, é uma notícia boa porque você pegou a doença numa fase bem inicial. Então, as pessoas não podem se surpreender por isso, dizer assim, por que eu fiz isso tantos anos se eu estou com a doença? Na verdade, o exame não é para evitar a doença, é para detectar a doença numa fase bem inicial, em que a chance de cura seja bastante elevada, 90% mais ou menos. Que você fica 10 anos sem ir e pega nesse período, quando chegar aqui já está todo estourado, toda arrebentado, às vezes não tem nem como mais o que fazer. E normalmente a gente está vendo isso, né? Às vezes o paciente chega assim numa fase em que você já não tem uma cura, você vai fazer um tratamento paliativo, você pensa assim, ora, se ele tivesse vindo 5 anos antes, ele não teria chegado nesse estágio, ele poderia ter sido curado. Agora vai sofrer as consequências da complicação da doença. É o que eu te falo, doença todos nós vamos ter, nós não podemos deixá-las complicarem. Agora, o senhor disse que já melhorou muito a questão da população, essa questão do machismo, essa questão da educação que veio do meu pai veio do meu avô. Hoje as pessoas estão mais esclarecidas. Hoje você consegue conversar abertamente com as pessoas, às vezes faz alguma piadinha, mas no geral a população hoje entende da importância de se cuidar, principalmente a questão do homem. A mulher já tem essa sensibilidade maior, o homem nem tanto. Durante esse mês de novembro, só acho importante a pessoa, não só durante o mês de novembro, já que estamos falando especificamente do mês de novembro, esse que não tem o hábito de procurar o médico, seria importante que ele pensasse com carinho, né? Sim, esse mês de novembro é apenas um alerta, né? Exatamente. Porque, na verdade, nós temos o ano inteiro para se cuidar, né? E você sabe, Anaírton, a gente conta muito com as esposas, né? As esposas são... Até uma participação fundamental na vida do ser humano. Né? Ela é um aliado, porque assim, muitas vezes o marido, o rapaz vai, né? O homem vai, aí você pergunta assim, o que você sente, o que você tem? Não, eu vim aqui porque minha mulher mandou vir. Ainda bem que ele ouviu ela, né? Ainda bem que você tem uma mulher boa, né? Mas lógico, preocupa com ele, gosta dele. Exatamente. Então, você sabe que tudo na saúde pública, esses programas de saúde pública sempre foram direcionados para a mulher. Porque a mulher tem uma frequência com o médico maior desde a maternidade, depois cuidado com os filhos, levando o pediatra. Então, a frequência no ambiente de saúde para a mulher é normal, é da cultura dela. E o homem não. O homem tem esse preconceito. Para o homem ficar doente é muitas vezes assim como que eu vou dizer, um fracasso, né? Não é um fracasso, um sinal de fraqueza, melhor dizendo. Então, muitas vezes ele evita culturalmente isso, né? Mas isso, graças a Deus, esses alertas, né, que você está fazendo aqui, por exemplo, isso é fundamental para que você tenha uma audiência muito grande. Todo mundo vai se tocar e dizer assim, poxa, e eu? Está na minha hora, eu preciso ir no médico. Escolha seu médico, escolha o ambiente que você vai, seja do SUS, seja consultório particular, convênio médico. Tem várias opções onde você pode ser bem atendido e fazer tudo o que precisa fazer, porque o que se precisa fazer é muito simples, não é? É uma consulta médica, é um exame físico, um toque retal, que é uma coisa de segundos, um exame de sangue muito simples que você encontra em qualquer lugar, qualquer laboratório, com plano de saúde, com SUS, seja lá como for.
e resolve a sua vida aí por um ano, uma vez por ano, né, você voltar lá. Tá certo. O senhor falava logo no início, o senhor fez uma colocação que eu queria aprofundar um pouquinho mais. O senhor falava com relação aos negros. Há uma incidência maior da pessoa com câncer na pessoa de cor, no negro, com relação ao branco, doutor Paulo? Há uma incidência maior nas pessoas da raça negra, nos obesos, não é? E assim, além de ter uma incidência maior, a célula tumoral ela é mais agressiva. Né? Existe uma controvérsia um pouco a respeito disso pelo seguinte: todas as estatísticas que a gente vê, na verdade, a gente estuda a medicina norte-americana, não é? Então, isso são dados americanos, né? O negro americano, ele é diferente geneticamente do negro brasileiro, tá? Mas a gente utiliza esses dados dentro da nossa prática diária, né? E existe uma outra questão também, que não é muito esclarecida, muito estudada. Nós temos uma miscigenação racial muito grande. O projeto Genoma, por exemplo, que você consegue mapear a genética de qualquer indivíduo, a gente sabe que o genoma do brasileiro, ele tem um percentual de genes europeus, de genes negros, de genes indígenas e judaicos. Uma salada, né? É uma salada. Nós somos vamos dizer, um caldeirão de povos diferentes e que leva a características genéticas diferentes também do negro americano. Entendeu? Mas a estatística que a gente tem é essa, né? E a gente vê isso na prática. Eu já tenho 42 anos de formado, então eu observo assim, que quando você tem um paciente com câncer de próstata da raça negra, mesmo que ele não seja mais jovem, a doença ela tem uma evolução um pouco pior, ela é mais agressiva. Então, justamente por isso, a gente tem que examinar os pacientes 5 anos antes. Você fazendo essa avaliação em torno dos 45 anos, você consegue detectar bem precocemente, evitando que haja um lapso de tempo grande para complicar lá para frente. Tá certo. O senhor está atendendo hoje lá na... Hoje eu já encerrei. Não, o consultório está ali na... Meu consultório é lá no Jardim América. Isso. Bairro Jardim América, chama Clínica Jardim América. É uma clínica pequena, né? Uma clínica particular, que eu inaugurei há uns 4 ou 5 anos atrás. Eu antes estava na Climed, ali na rua Doutor Marculino, né? E aos 4, 5 anos me instalei ali. Jardim América, ali atrás da... Jardim América é atrás do Instituto Coração. Isso, não é? Ali na Batalha Paracatu. Na rua Ildefonso Bernardes. Tá certo. Doutor Paulo, muito obrigado por tirar esse tempo para vir conversar com a gente aqui. Fiquei extremamente feliz quando me disseram que o senhor seria o meu primeiro convidado nessa nossa chegada aqui ao Sistema Clube de Rádio. Eu que sou, inclusive, para quem não sabe, eu sou paciente do Dr. Paulo. Primeiro que eu tenho 2 pedras de rins de estimação, e ele acompanha elas desde os anos 90, quando eu vim aqui em 89 para a Rádio Princesa, e depois continuou, né, agora também como meu urologista. Então, fiquei muito satisfeito em poder recebê-lo aqui. Muito obrigado por tirar esse tempinho para trazer esclarecimento. Faço votos que a população entenda mais do que nunca a importância desse cuidado, né? Não só durante o mês de novembro, não só a questão da próstata, mas a questão da saúde como um todo, porque eu falo que a mulher ela é diferente do homem em tudo, né? A mulher ela pode estar com a dor que tiver, que ela arruma a casa, ela manda o menino para a escola, ela vai trabalhar, o homem dá uma dorzinha, ele fica de cama, ele tampa a cabeça, ele sente frio, ele empola, ele enrola. O homem é fraco para doença. No geral, o homem não é muito de doença. Talvez por isso que não procure. Talvez seja por isso, né? Fica procurando doença. É verdade. Mas que o pessoal saiba a importância desse trabalho feito aí, não só durante o mês de novembro, mas ao longo de todo o ano. A importância do homem estar se cuidando. Não é procurando doença, né? A gente não vai no médico procurando, a gente vai no médico para evitar a doença. Eu falo sempre assim, eu vou ao médico para evitar a doença, eu não vou no médico para ter doença, eu vou para não ter. Agora, se tenho, né, que a gente faça o devido tratamento. Eu agradeço muito o seu convite, sou à disposição sempre que você precisar. E você, como meu paciente, é um paciente muito fiel, todo ano. Todo ano. Não negue, conta para todo mundo, vou ao médico, sim. E você serve como um grande exemplo. E a mensagem que eu posso dar para a sua audiência
é justamente repetir isso que você falou, né? É um exame simples, é um exame rápido, não tem assim nenhuma conotação com a questão de preconceito, entende? Muito pior é o exame da mulher, né? O exame do ginecologista é o exame mais desconfortável, certo? E assim, a gente, se conseguir fazer um exame bem feito e não mostrar nada, graças a Deus. Coisa boa, né? Vai para casa, ano que vem a gente repete, mas se por acaso tiver um diagnóstico de uma malignidade, de um câncer, o que a gente quer justamente oferecer esse tipo de assistência para que, se houver um diagnóstico, ele seja feito numa fase bem precoce, em que você tenha todas as possibilidades de fazer um tratamento e ficar curado, né? E levar a sua vida, cuidar da sua família, cuidar das suas coisas, sem as complicações que podem ser muito difíceis da pessoa conviver depois com uma metástase, com uma situação que até vai diminuir a expectativa de vida da pessoa, né? Então a gente tem que se importar com isso, porque a gente não só deve isso a nós mesmos, como devemos também isso aos nossos familiares, né? Que estão preocupados com a gente, que estão querendo o nosso bem-estar. Um abraço, doutor. Muito obrigado, Nairton. Muito bem, doutor Paulo Maurício falando conosco sobre o Novembro Azul, o câncer de próstata. Faltando agora 10 minutos para as 19, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. De tudo um pouco, volta já. Aos sábados na Rádio Clube 98, Sábado Rural. Informações úteis para o homem do campo. Oferecimento Cicobi Credipatos, bem perto de você. Produtos e serviços para maior comodidade do associado. Lubigás, energia no seu dia a dia. Ligue grátis 0800 940 4321. Pais e filhos, estofados, tapetes e colchões. Avenida Paranaíba 1157. Fone 38258575. Música. Como é linda a mãe natureza. Quando será que o homem vai plantar sementes sem cultivar a guerra, hein? Olá, é bom dia pra terra molhada. Olá, como é linda essa nossa estrada. Olá, é vaqueiro, é Brasil, é boiada. Olá, é o chão, é o caminho de casa, é a terra encantada, pisada e acariciada pelos pés do cerrado a caatinga. Fauna e flora bem-vindas, te comparo a terra genuína cultivada em mim, pra florir saudade. O homem sim tem que plantar sementes sem cultivar a guerra. O homem sim, ao pisar no chão, acaricia a terra. O homem que precisa de equilíbrio pra sobreviver, respeita a vida, o ar, planeta e a Deus tem que agradecer. O homem que tem coração, amor pela sua nação, a fauna agradece, a flora não esquece este ato de amor. Este ato de amor é a terra encantada, pisada e acariciada pelos pés do cerrado a caatinga. Fauna e flora bem-vindas, te comparo a terra genuína.